E eu quero já pedir para vocês, antes da gente virar a pauta, que a gente está fazendo uma pesquisa com toda a nossa audiência, uma pesquisa que vai permitir que a gente entre numa nova fase do nosso canal, da nossa plataforma, nosso site, nossas redes, tá? Então eu quero convidar vocês, tem esse QR Code aqui, mira aí na tela. Quem estiver assistindo o programa pelo celular, pode fazer depois volta no programa, mira ali e tal, e aí vai na pesquisa. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa rápida, mas ela é muito importante pra gente buscar ir ao encontro das expectativas de vocês com as ideias que a gente tem, com aquilo que a gente pode, vamos dizer assim, dar match aí para oferecer para vocês um conteúdo ainda melhor, com uma qualidade ainda melhor, tá? Porque esse é o objetivo, a gente poder estar sempre melhorando o conteúdo para vocês, tá? Então, é isso. Coloca, por favor, vamos voltar rapidamente aqui, eu vou falar da questão do Dino, eu vou falar da questão do vice, porque hoje o Flávio Bolsonaro precisa decidir quem ele vai colocar de vice na chapa. A gente trouxe a Dani Marques aqui, Dani Marques do Republicanos. Marcos Pereira comunicou oficialmente ontem que não fará uma aliança nacional, ou seja, não liberou inclusive a Dani para ser vice. Nessa mudança lá em Minas, que o Cleitinho, eu duvido muito que o Cleitinho consiga o aval do Republicanos, porque o Marcos Pereira não vai dar a legenda para ele concorrer. Duvido muito que isso aconteça. E aí quem entra é o Aro, né? O Marcelo Aro, que vira o aliado do Flávio lá. Marcelo Aro é um político mais de bastidor, conhece ali, tem muitos prefeitos, etc. É um cara mais ao centro, né? Mais da turma aí desse centrão que gosta muito de trabalhar nos bastidores e vai substituir o Cleitinho como palanque. E aí o Republicanos deve apoiar o Marcelo Aro do PP, progressista, que nacionalmente não quis também se aliar ao Flávio Bolsonaro, porque o Ciro Nogueira também está apertado com a história da investigação lá do Banco Master, né? Então, claro que os ministros do STF estão apertando esses senhores, mas é muito curioso, né? Porque é o mesmo caso Master que envolve o Jacques Wagner, que envolve o Augusto Lima, que envolve essa turma toda, mas eles estão com medo. Então não vai ter PP, não vai ter União Brasil, não vai ter Republicano, não vai ter ninguém. O Flávio vai ter de fazer realmente uma chapa pura, uma chapa puro sangue, como a gente diz. Uma chapa pura com uma candidata de vice do PL. A gente trouxe aqui o nome do Luiz Felipe e eu apurei que o Luiz Felipe, embora seja um cara que tem ali o Flávio até gosta muito do Luiz Felipe, embora seja um cara que seja realmente um quadro acima da média, eles entendem, o núcleo ali, a cúpula do PL entende que ele não traria votos. E a grande busca é pelo voto feminino. Então eles acham, a cúpula do PL hoje acha que quem pode trazer voto feminino é uma mulher e não um homem. E que esse voto feminino, então, ele poderia vir ou via Michele Bolsonaro ou via Priscila Costa, que é aquela vereadora indicada, que a Michele gostaria de colocar como candidata ao Senado, mas que acabou sendo indicada aí para a Câmara dos Deputados em função de toda aquela polêmica envolvendo o Andrezinho, né, lá do Ceará, e o Ciro Gomes, né? Então, André Fernandes, perdão. Então, essa é a situação. Nós temos hoje duas candidatas ao posto de vice, e eu quero saber de vocês aqui quem vocês gostariam que fosse, né? Então, assim, muita gente defendendo o nome de Zanata, etc e tal, mas, olha, a minha apuração, ela é precisa, tá? Então, assim, nós temos hoje dois nomes. Priscila Costa, a vereadora lá do Ceará, ela é ligada à Assembleia de Deus, e ela teria, então, esse approach com o cenário do Nordeste, com o eleitor nordestino, a eleitora nordestina, né? E o eleitor, naturalmente, mas especialmente o eleitor, porque o Flávio precisa ganhar pelo menos aí uns 6 pontos percentuais para virar o jogo. E esses 6 pontos percentuais, boa parte dele precisa vir do público feminino, que é onde ele tem menos engajamento, menos tração. Tá? Então, de forma objetiva, você tem a Priscila Costa e você tem a Michele Bolsonaro. Há quem defenda a Michele, por exemplo, o Valdemar Costa Neto já disse isso ao vivo pra gente aqui, ele gostaria que fosse a Michele. Já outros acham que pode ser a Priscila, né? Porque a Priscila, ela permitiria que a Michele viesse ao Senado, continuaria, o PL teria, né, ali a vaga ao Senado, com a chance de fazer uma segunda vaga, mas aí a disputa ali de Bia Kicis com aquela menina do vôlei, né, a Leila do Lula. Isso é uma coisa que ainda vai precisar vir campanha pra gente ver como é que... Mas amanhã precisa registrar a chapa. E aí vai ter que registrar, ou é a Michele ou é a Priscila Costa. Então, vocês decidam aí quem vocês gostariam, e eu coloco pro Ari aqui a sua avaliação pela sua experiência, Ari. Bom, olha, respirei fundo, hein? Respira fundo. Se não quiser falar, você pode falar, fazer igual aquela atriz no Oscar, né? Eu sempre falo. Não tem opinião sobre isso.
eu sempre falo. Eu acho a Michelle uma pessoa de um extremo valor. Poucas mulheres no mundo passaram por uma situação tão difícil, tão complexa quanto a Michelle. Esposa de político já é uma situação difícil. Esposa de político, deputado, candidato a presidente, levou uma facada, quase morreu. Se elegeu presidente, sofreu de tudo. Nós agora estávamos falando da questão da Covid. Michelle estava lá, acompanhando, permanente. Uma imagem de primeira-dama irretocável. Bolsonaro perseguido, vamos dizer preso, não vou falar em condenado, preso, um processo completamente caótico. A perseguição à família, aos filhos, aos amigos. Michelle está ali do lado. Michelle apresentou a mulher, a esposa do político, fez o PL Mulher, conversou com as mulheres, política perfeita. Ou seja, cumpriu o papel de esposa do Bolsonaro com brilhantismo, como mostrando o que uma mulher pode fazer, qual é o papel, como uma mulher pode ser grande, como ela pode ser efetiva, enfim. Então, Michelle tem várias condições. Agora, a figura de vice é uma discussão em separado. A Priscila é uma desconhecida, eu vou dizer. Agora, como eu disse antes, outras vezes, quem vier de vice vem bem. Vice, o único vice que modificou a eleição no Brasil foi João Goulart. Se colocar uma mulher como vice é uma visão política importante para os que entendem dessa questão de marketing, de campanha eleitoral, e for o caso, perfeito. Não vou discutir como meu avô dizia, com os sábios da Grécia. Falei da Michelle, não posso falar da Priscila que não conheço, mas tem, com certeza, pela expressão que tem demonstrado, inclusive pelos apoios que tem recebido, também valor. Não discuto. O importante é que nós temos quadros dentro do partido para serem vice. O Luiz Felipe seria um vice, se eu fosse candidato a presidente, graças a Deus não sou, eu chamaria, porque eu acho que ele complementa qualquer chapa pela sua capacidade, inclusive pela sua história. Mas eu acho o seguinte, então a minha opinião, que vier, o que o partido decidir, o que o Flávio considerar o mais importante, vier vem bem. O que nós temos que focar agora é única e exclusivamente na campanha, ganhar a eleição, porque o Brasil precisa que nós venhamos a ganhar essa eleição, ou seja, que nós, e não estou falando de candidato, estou falando de nós ganharmos a eleição. Então, Flávio, tá aí, é candidato, não é o pré-candidato, Michelle, se for o caso. Agora, não vou entrar em juízo de valor. Eu acho que quem vai decidir com certeza o melhor. Eu não tenho voto convencional. O Ari trouxe uma novidade, né? Mas que é uma perspectiva do eleitor, né? Nós vamos ganhar a eleição, precisamos ganhar a eleição e eu não estou falando do Flávio. Então, assim, claro que o Flávio é o veículo para se ganhar a eleição do Lula, é quem é o candidato com mais chances. Mas ganhar a eleição significa virar a página, pelo menos o início disso, né, dessa autocracia que nos governa, né, vamos dizer assim, é uma janelinha que se abre para que a gente possa voltar a respirar, né, o ar puro da democracia, do Estado de Direito, que hoje a gente está sufocado aqui. Então, eu já falei outras vezes, né, assim, eu prefiro ser oposição a um governo do Flávio, que é democrático, do que não ter como fazer oposição nessa ditadura que a gente está vivendo. Então, as pessoas precisam compreender isso de uma vez por todas. Eu acho que esse gesto do Flávio, Ari, eu vou passar para o Eli ver se ele tem alguma opinião sobre isso, eu acho que, claro, a decisão política ela é sempre complicada. Estou vendo muita gente aqui criticando, muita gente que gostaria que fosse o Luiz Felipe, muita gente como eu não acredito que o voto que o voto feminino venha necessariamente a partir da oferta de uma candidatura feminina de vice. Eu não acho que o voto feminino virá daí, né? Basta ver que o Lula, quem é o vice do Lula? É a Geralda Alckmin? Não, é o Geraldo Alckmin. O Lula indicou alguma ministra para o STF das vagas que abriram agora no terceiro mandato? Não. O Lula, ele está fazendo concessões para a agenda feminina? Para a agenda da mulher? Para a agenda feminista, vamos dizer assim? Não está. Então o Lula não está nem aí para a mulher brasileira. O que o Flávio precisa fazer é mostrar isso. O Lula não está nem aí. Eu mostrei o PT aqui. Como é que o PT trata a questão da mulher dentro da estrutura partidária? Enquanto o PL coloca lá PL mulher, logo na home ali do PL, do PT você tem que vir no menu, entrar aqui, secretarias nacionais, entrar num outro menu, no terceiro menu que você vai achar a Secretaria da Mulher. Então é o seguinte, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. A questão não é essa. O voto da mulher vem por outras coisas que precisam ser colocadas no debate. Ele precisa tocar no coração da eleitora, do eleitorado feminino, mas não acho que seja a partir dessa oferta. Agora, se ele acha que aí é a decisão do candidato. Se a cúpula do partido acha que é, a decisão da cúpula do partido. Eles fizeram pesquisas qualitativas, dimensionando isso, inclusive dimensionando o nome
nome de Michele, mencionando o nome de Priscila. Isso tudo é informação para vocês. E eles estão tomando decisão em cima dessas pesquisas também. É lógico que, uma vez que ele faça isso, ele vai estar adotando uma postura que eu diria que é de um governante, é uma postura magnânima. Depois de ter acontecido tudo que aconteceu, de tudo que a Michele fez, ele, né, fez o pedido de desculpas públicos, etc. e tal. Então agora ele pegar e colocar ou a Michele, ou uma indicada da Michele, como vice, ele está abrindo os braços, dizendo que qualquer divergência não é relevante nesse momento, fica para trás. O que precisa ser feito é uma aliança total para se vencer uma eleição difícil, contra todo um sistema, e ele está chamando, inclusive, a própria Michele para dentro da campanha, de uma forma objetiva, de uma forma concreta, e a Michele não vai poder sair disso, não vai poder escapar, porque ela não vai deixar de fazer campanha para a indicada dela, para a pupila dela. Os evangélicos, que podem estar com um pouco mais de, também ali, titubeando, eles vão olhar a Assembleia das maiores igrejas evangélicas do país, a Assembleia de Deus, e vão fazer o quê? Vão ter de fazer campanha, porque eles estão olhando e falam assim, pô, a gente tem uma vice, é uma mulher jovem, que pode daqui a 4 anos ter condição até de ser candidata à presidência. Essa é a cabeça das lideranças evangélicas. Isso vai acabar forçando uma liderança jovem como o Nicolas a se mexer também. E eu brinquei, porque eu mandei a mensagem pro Nicolas, falei assim, ó, você já tá 20% na campanha, quando você entrar 100%, né, o Flávio tá empatado, vai fazer assim, porque eu reconheço que a liderança dele, ele fala com o jovem, ele fala, inclusive, com esse eleitor que o MBL tá conquistando na base da falácia, na base, da estupidez. Então, o Nicolas vai ter que, quando ele olhar uma mulher jovem de vice do Flávio, ele vai falar, putz, se eu não me mexer, eu corro o risco de não ter a legenda para concorrer em 2030 à presidência, se é isso que ele está pensando. Então, percebam, como uma mudança no tabuleiro, ela pode mudar o tabuleiro inteiro e se chegar ao objetivo que é colocar todo mundo dentro dessa chapa e fazer isso dar certo. Já está dando certo com tudo contra, já está dando certo com o sistema inteiro batendo, sem aliança alguma, com o Centrão, todo mundo aí, né, pendurado no STF, já está dando certo com tudo isso. Agora, dá para fechar essa fatura, dá para quitar essa fatura até no primeiro turno, dependendo da movimentação que se faça no tabuleiro agora. Perfeito, Cláudio. O que a gente vê é difícil escolher uma só, né? É um cobertor curto. Quando você se for escolher a Priscila pela questão do Nordeste, por exemplo, né, de trazer o voto nordestino, tem essa questão. Se for pela questão de ser evangélica, a gente também tem a Michele. A Michele, eu acho uma escolha interessante até, porque seria a sinalização final de que aquela treta lá acabou, né? Então seria também, se é para escolher puro sangue, uma chapa puro sangue, a Michele também faz sentido, né? Se é para largar esse centrão por enquanto, pelo menos, que foi uma estratégia de 2018, vamos lembrar que o Bolsonaro teve até, o Jair Bolsonaro teve até problemas de governança, de tão alérgico ao centrão que ele era lá no começo. Depois ele veio a dizer, eu sou o centrão, ele viu que precisava ali ceder e fazer negociações para conseguir governar. Então, e aí a gente tem também Renata Abreu, e ontem a Tereza Cristina já disse que ela não está tão fora assim, ela reconhece que a decisão do partido é essa, mas perguntada se ainda teria possibilidade, ela falou que não, pode mudar. Acho que a lição do começo do programa do Cleitinho, Cláudio, é o quanto as coisas são dinâmicas agora. Em poucas horas podem mudar. Então, nessas reta final de poucas semanas até as eleições, a gente pode ver umas coisas bem convolutas acontecendo aí, mas pelo visto a decisão de que terá que ser uma mulher é a mensagem que a gente ouviu, você que fala com o pessoal nos bastidores, parece que é isso mesmo. Então, para quem queria uma puro sangue, a alternativa agora é Michele. Experience the future. The world's leading displays,